possível existir pais zelosos na obra do Senhor e ao mesmo tempo ter instruído os filhos no caminho do Senhor e esses filhos se tornarem rebeldes? No programa de hoje, Entendes Tu o que lês? Vamos tratar disso. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa Entendes Tu o que lês? Eu sou o pastor Mário Luna, é com muita alegria e satisfação que eu recebo você aqui mais uma vez, ou se você está chegando pela primeira vez, fique conosco, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no canal. No programa Entendes Tu o que lês? Eu explico o texto, eu leio o texto, eu explico o texto e nós tiramos as lições ou aplicações do texto para as nossas vidas. Hoje nós vamos tratar sobre o tema Pais zelosos e filhos rebeldes, baseados em Juízes capítulo 13, do 1 ao 7, versículo 24, e Juízes 14, versículos de 1 a 3. Nesse momento nós vamos fazer a leitura do nosso texto. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e a sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora é estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho, de que bebas vinho ou bebida forte, nem coma coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. E então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: O homem de Deus veio a mim, cujo vista de um anjo de Deus, terrebelíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: Eis que conceberás e terás um filho. Agora, pois não beba vinho, nem bebida forte, e não coma coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Versículo 24. Depois teve esta mulher um filho e o chamou seu nome de Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Agora Juízes 14, do 1 ao 3 diz: E desceu Sansão a Tímina, e vendo em Tímina uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou o seu pai e a sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus, agora, pois, tomai por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vá tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: Tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Nesse momento, vamos orar. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Necessito mais uma vez, Senhor, da iluminação do Teu Espírito para que eu possa ensinar as verdades da Tua Palavra, Senhor. Também ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que eles possam compreender e juntos possamos colocar em prática a Tua Palavra, Senhor. Toma esse programa, toma cada inscrito do canal, toma cada membro do canal, toma nas tuas mãos pedidos de oração que estão aí nos comentários que as pessoas fazem. Pedidos, Senhor, em favor, Senhor, da restauração de casamentos, em favor, Senhor, da libertação de pessoas, em favor da cura, Senhor, na área, Senhor, física e na área emocional. Também em favor, Senhor, da vida financeira, portas de emprego. Pai, abençoa as empresas que teus filhos estão trabalhando ou que eles são, Senhor querido, as pessoas que estão com a responsabilidade. Senhor, continua dando vitória também para cada professor que assiste aqui o canal, ajuda eles dando aula também. Toma nas tuas mãos, Senhor, os alunos. Toma nas tuas mãos teu povo de forma geral. Aqueles que têm um chamado no ministério, sejam eles pastores presidentes, pastores, Senhor, auxiliares,
presbíteros, evangelistas, diáconos, auxiliares de trabalho, cooperadores, obreiros, obreiras, missionários, missionárias. Senhor, abençoa o teu povo, ajuda cada um de nós, nos dá força, nos dá graça, não nos deixa desistir. Também, Senhor querido, que sejamos pais zelosos, que sejamos filhos obedientes. Senhor, não deixa que venhamos ser filhos desobedientes, como foi o caso, Senhor, como é o caso desse Pai querido, Pai amado, homem que vamos estudar hoje, que vamos aprender lições sobre a vida dele. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós, que o Senhor tome esse programa e nos abençoe mais uma vez, em nome de Jesus. Bom, eu quero falar para vocês sobre um projeto aqui do canal, que é o projeto Participe do Projeto mais 3 inscritos no canal. Talvez você ainda não ouviu falar desse projeto, e significa o quê? Muitas vezes aqui nos comentários do programa, do canal, né, desses vídeos que eu faço, sempre tem alguém dizendo: pastor, eu estou aprendendo mais da palavra de Deus. Pastor, a aula da escola dominical do programa EBD Comentado Online tem abençoado a minha vida. Eu tenho conseguido preparar as aulas para os meus alunos, ou eu estou aprendendo mais sobre a lição. Então há muitos comentários positivos, comentários favoráveis, e com isso eu estou trazendo para você aqui a possibilidade de você ser um canal para que outras pessoas venham conhecer o canal. Pessoas que não conheciam. Quem sabe você mesmo conheceu o canal através de alguém. Então divulgue o canal para mais 3, pelo menos mais 3 pessoas. Fale do canal, fale para eles se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, para que eles possam também aprender e venham propagar o canal, para que outras vidas venham ser alcançadas. Então você tem aí, você pode ir lá, compartilhar no seu grupo do WhatsApp, para que pessoas possam passar a fazer parte do canal. Então participe do projeto mais 3 inscritos no canal, e tudo será para a glória de Deus. Eu também quero falar aqui, louvado seja o nome santo do Senhor, começar aqui com a nossa introdução de hoje, em nome do Senhor Jesus, desse programa. Vamos lá. Para que serve a introdução? É uma introdução de mensagem, é para você ter uma ideia do que vai ser tratado, tá? Pais zelosos e filhos rebeldes é o tema do nosso programa de hoje. Entendes tu que lês? Esse é o tema de grande importância na nossa sociedade e a relação entre pais e filhos. Infelizmente, temos visto muitos casos de filhos rebeldes e pais que não conseguem lidar com essa situação. Mas, como cristãos, temos a responsabilidade de seguir o exemplo de Deus e sermos pais zelosos, que criam os filhos nos caminhos do Senhor. Vamos refletir sobre alguns ensinamentos bíblicos que nos ajudarão nessa missão. Então, o que nós vamos ver é o seguinte: existem muitos pais que são obedientes a Deus, criar os filhos no caminho do Senhor, ensina o menino no caminho que deve andar, porém, esses filhos, depois de determinada idade, eles não estão mais obedecendo a Deus. O que nós podemos fazer? Como é que um pai e uma mãe se sentem? Será que você está se sentindo como alguém que não cumpriu o seu dever? Será que você está se sentindo culpado, mesmo tendo feito aquilo que deveria fazer? Então você vai precisar lidar e entender o seguinte: as pessoas fazem escolhas. As escolhas dos seus filhos não dependem exclusivamente de você. A nossa parte é ensinar: pastor, mas eu também falhei na criação, tá? Você pode ter falhado na criação, mas você vai levar uma culpa para sempre. Essa pessoa, esse filho seu, o filho de alguém, ele precisa também ter ali as suas decisões baseadas na vontade de Deus. Não é porque um pai falhou, ou uma mãe falhou, ou deixou de falar aquilo que deveria, ou ensinar aquilo que deveria, que ele ou ela vai se sentir culpado o resto da vida por causa de decisões que o filho vai tomando, sendo que ele tem oportunidade de mudar esse curso. Então eu começo esse programa já dizendo para você: pare de ficar se sentindo culpado o tempo todo. Se você reconhece que você deixou de fazer alguma coisa que deveria ter feito, mas que agora já não há mais tempo para fazer porque aquele tempo passou, vamos em frente. Peça a Deus misericórdia, peça a Deus graça e vamos em frente. Agora, se você está numa situação que você ainda pode ensinar, que você pode contribuir, eu tô falando principalmente para aquelas crianças, né? Filhos que estão ali, né? Crianças, adolescentes,
jovens, você tem uma grande oportunidade. Agora, há casos que os filhos já são adultos, eles já tomam decisões por si mesmos, e às vezes faltou algum tipo de ensinamento, e eu tô falando para pessoas cristãs, é claro. Então, você às vezes quer se sentir culpado. Pare. Pense no seguinte, coloque esse filho nas mãos de Deus. Peça ao Senhor, Senhor, transforma, trabalha na mente dele, na mente dela, mas não viva uma vida de culpa. Porque se você viver uma vida de culpa, você pouco vai poder contribuir para que o Senhor possa fazer uma obra. Agora, não se sinta culpado pela escolha de filhos adultos, porque eles agora têm o direito de escolher o que querem. Mas, é claro, isso não isenta a gente de sofrer de ver filhos tomando caminhos errados. Porém, nós não podemos viver uma vida alimentando culpa sobre os nossos corações. Vamos lá. O primeiro ponto dessa mensagem de hoje aqui é o castigo divino pela desobediência. É o versículo de número 1. Então vamos botar aqui na tela? Tá. E os filhos de Israel, ou seja, o povo de Deus, aquele povo que Deus prometeu que faria uma grande nação através da aliança com Abraão. E os filhos de Deus tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Por que o escritor do livro de Juízes diz assim: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor? Quando você está estudando a palavra de Deus, você precisa fazer pergunta para o texto. Por que está escrito isso? Por que foi registrado dessa maneira? E aí, quando você vai para as referências bíblicas, se você tem uma Bíblia que tem a referência, quando você vai para Juízes, por exemplo, capítulo 2, versículo 11, diz assim: então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor e serviram os Balaíns. Aí, quando você vai um pouco mais à frente, Juízes 3, versículo 7, diz assim: e os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e servir os Balaíns e Astarote. Ou seja, nós estamos aqui diante de um quadro de repetição de idolatria, de desobediência. E é por isso que no capítulo 13, o escritor começa: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Você vê que não há temor no coração dessas pessoas. Eles não estão ali obedecendo o que Deus quer. Eles já haviam errado anteriormente e eles continuam a errar, tá? E aí eu queria mostrar para vocês alguns pontos aqui antes de continuar com esse versículo. Preste atenção. 5 razões básicas são evidentes para esses ciclos de declínio moral e espiritual de Israel. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Primeiro ponto que está favorecendo eles a viver nesse declínio moral e espiritual: a desobediência de não expulsar os cananeus da terra. Quando você vai para Juízes, capítulo 1, versículo 19, versículo 21 e versículo 35, você vai descobrir uma coisa interessante. Deus havia mandado que quando eles viessem tomar a terra, expulsasse os moradores da terra. Para quê, pastor Mário Luna? Para que eles não convivessem com essas pessoas ímpias, que não queriam obedecer a Deus de forma nenhuma e viessem a se comportar igual a eles. Então, naquele tempo, no Antigo Testamento, a ordem era separação física também. No tempo nosso, no tempo da graça, não. Porque a aliança não está somente com a igreja, conosco. Está com todos, não estava mais só com Israel. No tempo de Israel, a aliança era com Israel, não era com os povos vizinhos. Mas a igreja não, a igreja, ela reúne todos os povos, de todas as tribos, raças, nações, seja quem for. Se aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, está dentro do pacto de Deus, está dentro da aliança de Deus. Entendeu? Nesse caso? Então, naquele tempo, não. Naquele tempo, a aliança era só com Israel. Então, eles não podiam conviver com aqueles povos, porque eles iam repetir as práticas daqueles povos. Hoje, como igreja, nós não fomos chamados para viver o isolamento. Por quê? Porque nós fomos enviados para anunciar o evangelho para que essas pessoas que não servem a Deus venham servir a Deus também. Mas fomos advertidos e somos advertidos para não conformar com este mundo. Não vos conformeis com este mundo. Romanos 12, 2.
Também diz para não amar esse mundo. 1 João capítulo 2, a partir do versículo 15. Então nós vivemos nesse mundo, convivemos com pessoas, mas não podemos praticar o que muitas pessoas que não servem a Deus praticam. Só que aqui os filhos de Israel, eles estão fazendo o quê? Eles estão desobedecendo porque eles deixaram de cumprir uma ordem de Deus. Juízes 1, 19, 21 e 35. Se você ler, você vai ver. Por exemplo, se eu ler Juízes capítulo 1, versículo 19, diz assim. Preste atenção, quando eu leio Juízes 1, 19, vou colocar aqui na tela para vocês. Juízes capítulo 1, versículo de número 19. Olha o que diz aqui o texto, ó. E foi o Senhor com Judá, tribo de Judá, e despovoou as montanhas, porém não expeliu os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. Então aqui já tem uma desobediência. Deus mandou expulsar, eles não expulsam. Versículo de número 21, olha o que diz. Porém os filhos de Benjamim não expeliram os jubizeus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jubizeus habitaram com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Quer dizer, até o dia que o livro foi escrito. Então você vê que eles estão desobedecendo a ordem de Deus. Não era para conviver com aquele povo. Os cananeus eram pessoas que tinham uma qualidade moral baixíssima. Eles eram idólatras, eles faziam orgias sexuais. A forma deles cultuarem os seus deuses falsos era através de relação sexual. Então, eles, para poder adorar os seus deuses, eles tinham relação sexual abertamente. Aonde que Israel poderia caminhar por esse caminho? Então, eles tinham que estar separados desses povos. Mas Israel não deu ouvido. Israel não quis ouvir. Então, eles passaram a conviver com esses povos. Inclusive, eles fizeram uma coisa ainda pior ainda. O que eles fizeram pior ainda, pastor? Eles pegaram a terra que era de Deus, que Deus tinha dado para eles como herança, e eles agora permitem aquele povo que Deus queria que tirasse daquela terra como uma forma de juízo, continuar vivendo na terra. Então eles desobedecem a Deus. Porque uma das formas de Deus punir aquele povo que vivia ali era expulsar eles da terra que Deus deu. A terra era do Senhor, então Deus estava dizendo, eu não quero vocês aqui, sai daqui, vai embora. Mas Israel entra na terra e Israel permite o povo morar lá. Deus disse que não queria aquele povo lá, mas Israel está deixando aquele povo lá. Aí o que acontece? Aí existe o quê? A mistura. E agora Israel começa a praticar o que aquele povo praticava. Segunda coisa, idolatria. Se o povo era idólatra, Israel começa a praticar idolatria. Capítulo 2, versículo 12. Olha o que diz o texto. Capítulo 2, 12. Vamos lá. E deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles. Quem eram as gentes que havia ao redor deles? O povo que Deus mandou expulsar da terra. E encurvaram-se a eles e provocaram o Senhor a ira. E o que acontecia quando eles provocavam a ira do Senhor? O que acontecia? Deus trazia juízo, entregava eles nas mãos dos povos inimigos. Por quê? Porque eles estavam desobedecendo ao Senhor. Então, esse é o segundo ponto. Vamos lá. Terceiro, os casamentos com os ímpios cananeus. Não era para eles casarem com aquele povo, mas eles estavam casando. Não era para eles poderem se misturar com aquele povo, mas eles estavam se misturando. Deixa eu colocar na tela para você aqui. Vamos lá. Capítulo 3, versículo 5. E habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, e heteus, e amorreus, e fariseus, e heveus, e jubizeus, tomaram das suas filhas para si por mulheres, e deram os filhos deles às suas filhas, e serviram aos seus deuses. Tudo que Deus disse que não era para fazer, eles estão fazendo. Então é por isso que eles estão debaixo de juízo nesse capítulo 13, mais uma vez. Por causa do quê? Por causa da desobediência. Deus havia dito que não era para eles fazerem isso. Quando você vai para Êxodo, capítulo de número 23, versículo 32 e 33, olha o que diz. Êxodo 23, capítulo 23, versículo 32 e 33. Não fará concerto algum com eles ou com seus deuses. Na tua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra mim.
se servires aos seus deuses, certamente será um laço para ti. Êxodo 23, versículos 32 e 33. Deus avisou. Deus orientou, tá mostrando para eles, olha, quando vocês entrarem na terra lá, vocês não podem fazer concerto com esse povo. Vocês não podem viver junto com esse povo. Vocês não podem praticar o que esse povo pratica. Mas eles desobedeceram. Eles não ouviram a palavra do Senhor. E agora eles estão vivendo o quê? Em desobediência. Em desobediência diante de Deus. Quarto ponto. O fato de as pessoas não derem ouvidos ao juiz. Capítulo de número 2, versículo 17. Deus levantava juízes e o povo não queria ouvir. Preste atenção aqui, ó. Mais uma vez. Isso é o motivo do declínio espiritual. Isso é o motivo do declínio moral. E não é diferente nos dias de hoje. Quantas pessoas não querem ouvir quando estão diante da palavra de Deus, sendo ensinada a palavra de Deus? O pastor da igreja está ensinando a palavra e eles se recusam a ouvir, não no sentido de tapar os ouvidos, literalmente, não no sentido de sair do lugar para não ouvir, mas no sentido de obedecer a palavra de Deus. Se recusam a ouvir. Olha o que diz Juízes 2,17. Porém, tão pouco ouviram aos juízes, antes se prostituíram após outros deuses. Porque quando havia um relacionamento com outros deuses, a Bíblia chama de prostituição. É um adultério espiritual. A pessoa está traindo Deus com outros deuses. É assim que é visto na Bíblia. E o adultério é um pecado abominável a Deus, como outros pecados são. Todos os pecados são abomináveis. Mas veja, eles estão trocando aquele que os tirou do Egito, os libertou com mão forte, os abençoou grandemente por deuses estranhos. Ah, pastor, mas não é o mesmo povo. Já é a descendência dele, não importa. A aliança não era apenas com Abraão, era com a sua descendência. Então, a aliança está entre todos os povos, entre todos os descendentes, desculpe, do povo de Israel. Então não é porque, mas era o avô, mas agora já é o pai, não tem problema. Continua dentro da aliança. Agora já é o filho, continua dentro da aliança. Agora já é o neto, já continua dentro da aliança. Agora já é o bisneto, continua dentro da aliança. Então veja bem, eles não ouviram. Não ouviram. Porém, tampouco ouviram os juízes, antes se prostituíram após seus deuses e encurvaram-se a eles. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor, mas eles não fizeram assim. Então o povo dessa época, no livro de Juízes, estão pecando, não estão obedecendo a Deus. Deixaram de fazer o que Deus havia dito para os seus pais. E o 5 é o fato de terem se desviado de Deus depois da morte dos juízes. Versículo 19, porque quando um juiz morria, eles voltavam a fazer o que era mal perante o Senhor. Aqui é um resumo do que vai acontecendo no livro de Juízes. Versículo de número 19. Porém sucedia que, falecendo o juiz, tornavam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e encurvando-se a eles. Nada deixavam das suas obras, nem do seu duro caminho. Ou seja, eles não abandonavam esse caminho errado, esse caminho de pecado. Então essas são as causas para essa decadência no livro de Juízes, tá? Vamos lá. A história do livro pode resumir-se em 4 palavras. Pecado. Aí eles pecavam, Deus permitia eles se tornarem escravos. Servidão. Aí eles sentiam dor. Aí eles clamavam ao Senhor. Aí Deus enviava a salvação. Era um ciclo. Preste atenção aqui, ó. Era um ciclo repetitivo. Eles pecavam, estavam sofrendo, pediam socorro a Deus. Deus enviava socorro, que é a palavra salvação aí tem a ver com socorro. Daqui a pouco eles ficavam bem. Aí passava-se um tempo, eles voltavam a pecar de novo. Às vezes o juiz morria, aí eles voltavam a pecar de novo. E ficava esse ciclo o tempo todo no livro de Juízes. O tempo todo esse ciclo se repetiu. O livro faz um contraste entre as consequências do pecado e os benefícios da graça de Deus. Antes de eu entrar aqui, deixa eu só colocar aqui para vocês, mais uma vez, o finalzinho do versículo 13, antes de eu entrar aqui, Juízes, capítulo de número 13, o versículo 1,
Deixa eu voltar aqui, ó. Eu li essa parte. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Aí o final. E o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Então você entende por que Deus entregava? Por causa da desobediência. Por causa deles não quererem ouvir ao Senhor. E isso me faz pensar numa coisa muito séria nos nossos dias. Nós temos expectativas de dias melhores, não no sentido assim de perfeição, porque a Bíblia deixa claro que as coisas vão piorar mais e mais conforme a vinda de Cristo está se aproximando, mas não é por isso que nós vamos cruzar os braços e deixar as coisas de qualquer maneira. Nós precisamos fazer a nossa parte. E nós estamos vendo um cenário muito difícil no nosso país. Mas será que Deus não está permitindo esse cenário para nos despertar a se voltar para Ele com o coração mais sincero? Com uma entrega maior? Porque o que eu vejo na Bíblia é quando o povo desobedece, Deus entregava ele nas mãos de um povo. Nós não estamos na mão de um povo. Nós somos uma nação. Pertencemos a um país, mas somos controlados, governados por um governo. E Deus pode permitir coisas acontecerem justamente porque Ele quer nos chamar a atenção. Será que Deus não está nos chamando a atenção? Baseado no que a forma dele trabalhar no Antigo Testamento nos traz essa clareza? Será que Deus não está permitindo coisas acontecerem para despertar o seu povo que está andando num caminho que não é como ele quer? Pastor, mas tem gente fiel, sim. Mas também tem gente que não está obedecendo ao Senhor. E eu vejo que aqui, nesse texto, havia, por exemplo, Manoá e sua esposa que eram tementes a Deus. E eles estavam sofrendo também porque Deus havia entregado o seu povo na mão dos filisteus. Então eu vejo Deus permitindo os justos sofrerem por causa da situação de injustos. Ah, mas isso é injustiça. Não, não é injustiça. Porque os justos estão sofrendo, mas a graça de Deus está sobre eles e Deus está sustentando. Deus está guardando, Deus está livrando, Deus está provendo. Eles estão passando dentro de um aperto também, mas eles estão guardados. Eles estão sendo protegidos, eles estão sendo poupados, preservados. E será que isso também não pode estar acontecendo conosco nos dias de hoje? É hora de pensarmos sobre isso e pedir a Deus, Senhor, nos ajuda a nos voltar de verdade para Ti. Ter um coração entregue totalmente a Ti. Certo? Então, vamos parar e pensar nisso. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Os filisteus podem até achar que eles tinham dominado Israel, mas foi o Senhor que permitiu. Ah, irmãos. Às vezes tem pessoas que acham, nós ganhamos. Mas às vezes o Senhor... Às vezes não, o Senhor permitiu. Mas permitiu por quê? E aí nós vamos precisar seguir na presença de Deus e pedir a Deus, Senhor, nos ajuda. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Vamos lá. Você está assistindo esse programa e quer baixar esse conteúdo aí, né? O comentário, né? O resumo o esboço dessa mensagem. Então preste atenção nesse aviso aqui, porque vai ajudar você a como baixar. O passo a passo eu dou aqui. Baixe os PDFs gratuitamente aqui do canal. Vá na descrição do vídeo, clique em mais, depois em mais novamente. Desça até o final da descrição. Clique no link, faça download. Desça a página do meu site até embaixo e com certeza você vai encontrar aí os dois botões. Clique nos botões e faça download dos arquivos. É muito fácil, viu? Ou se você preferir, participe do Clube de Membros do canal do Pastor Mário Luna. Seja membro e baixe tudo em um único lugar. PDF dos resumos da EBD, PDFs dos slides da EBD e slides em PowerPoint da EBD. Clique no link na descrição do vídeo e assine como mostra aí o vídeo. Seja membro, semeie no meu ministério de ensino e ganhe todos esses benefícios.
Então você acabou de ver como você pode baixar gratuitamente ou você pode se tornar membro do canal. Sendo membro do canal, o link está na descrição, você pode assinar o plano mensal, trimestral, semestral ou anual. No plano anual você tem um desconto de quase R$60 e você vai dar aí uma contribuição de R$10 mensal. É um valor simbólico. Pastor, eu não tenho recurso, eu não posso. Então baixe gratuitamente, mas não deixe de participar do projeto mais 3 membros, mais 3 inscritos do canal. Participe desse projeto, divulgue o canal, outras pessoas precisam, divulgue esse vídeo também, enfim. E não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Vamos em frente? Segundo, número 2, a promessa divina de um filho, nesse caso. Então vamos lá. A história de Manoá e sua esposa Estéril. Está no versículo 2. Vamos aqui para o versículo 2. Vamos ler aqui o versículo 2. Vamos lá. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. Então, esse homem era da tribo de Dan. E sua mulher era estéril e não tinha filhos. Você veja que aqui nós temos uma repetição. Sara era estéril. Rebeca era estéril. Raquel era estéril. Então, eram tudo mulheres estéreis. Estéreis. Que depois Deus fez uma obra. E aqui está mais uma mulher que é estéril e que algo vai acontecer na vida dela. Então, esse casal, com certeza, tinha seus sofrimentos por causa disso aqui. Eles não tinham uma descendência. Eles não tinham uma continuação de sua família. E naquele tempo, isso era algo assim, muito humilhante. Eles passavam por uma humilhação. E essa humilhação, ela também era pública, porque havia uma pressão, vamos dizer assim, social, que o casal tinha que ter filhos, principalmente filhos homens. E esse casal não tem filhos. Não há filhos. Essa mulher é estéril. O escritor do livro não fala de suas dores. Não fala dos seus, do que ela sentia, da sua angústia, como, por exemplo, o escritor do livro de Samuel relata como Ana se sentia. Não temos sequer o nome da mãe de Sansão aqui. Não sabemos o nome dela. Porque aqui o foco não está em colocar o nome dela, mas sim em como aconteceu o nascimento de Sansão. Em que cenário? Qual era o cenário? Um cenário onde eles estavam debaixo da opressão dos filisteus. Por que é colocado aqui que eles estavam servindo aos filisteus durante 40 anos? Porque Sansão é uma resposta de Deus para a aflição do seu povo. Sansão vai se tornar um libertador para o seu povo. Então é por isso que é contado qual é o cenário da época. Porque há um problema. Qual é o problema? A opressão. E Sansão será a solução para essa opressão. Porém, Sansão é um homem que ele não vai se voltar para Deus da forma que deveria, apesar do chamado. Ele tem um chamado. Ele tinha um chamado. Isso aqui nos traz um entendimento. Deus nos chama. E às vezes nós não nos comportamos da forma que deveríamos. Mas aqui é um casal que tem suas dores, mas eles são tementes ao Senhor. Eles estão ali em Deus. Eles são pais zelosos. Eles vão se mostrar zelosos através do que eles vão fazer. Nós vamos entender isso, tá? Segundo, a visita do anjo do Senhor e a promessa divina de um filho. Versículo de número 3. Vamos lá. Versículo de número 3. Agora, na tela. E o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse. O anjo não aparece para o pai, o marido. Nesse caso, aparece para ela. E nós não sabemos o porquê. Quando Deus se manifestou, falou com Abraão. Não falou com Sara direto primeiro. Falou com ele. Aqui não. O anjo vem falar com ela. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora é estéril. E nunca tens concebido. Ou seja, essa mulher nunca havia gerado. Ela não tinha filhos. O anjo aparece para ela e diz: tu és estéril.
não tens concebido até agora. Porém, aí existe agora no entanto, entretanto, porém, existe aqui uma situação que vai mudar. Conceberás e terás um filho. Ah, irmãos, como deve ter ficado essa mulher? Ela sabia que era estéril. Não tinha tido filho até agora. Não sabemos o tempo que eles eram casados. Porém, essa mulher é estéril. O texto deixa isso bem claro. O anjo aparece para ela e dá a entender, pelo desenrolar do texto, que eles nem entendem em si que se trata de um anjo. Se trata de alguém que tem uma aparência celestial, mas eles nem entendem direito que se trata de um anjo. Depois que eles vão ter o entendimento, a consciência real, que realmente se tratava de um anjo. E ele chega e ele diz: eis agora, és estéril, nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Quem sabe, irmãos, você é aquela pessoa que fala assim: eu tô dentro de uma situação tão difícil, eu queria uma visão celestial. Eu queria que acontecesse uma coisa totalmente sobrenatural para que eu pudesse crer. Nesse tempo as escrituras não estavam nas mãos deles. Não tinha a revelação completa. Hoje nós temos a revelação completa. E para que serve uma história como essa na Bíblia? Para mostrar como Deus opera, como Deus age. E qual é a nossa reação a isso? Crer. Eu preciso confiar. O Deus que abriu a madre da mãe de Sansão é o mesmo Deus que pode fazer muitas outras coisas. Entre elas, permitir que uma mulher que ainda não gerou venha gerar. Tá aqui. Ele fez isso na vida de Sara. Ele fez isso na vida de Rebeca. Ele fez isso na vida de Raquel. Tá fazendo aqui também na vida da mãe de Sansão. Esse é o nosso Deus. É um Deus que tem todo o poder. Então o anjo aparece e traz uma boa nova. Essa é uma mensagem que traz grande alegria. Por quê? Trouxe alegria, mas também trouxe surpresa. Só que o texto não diz que essa mulher questiona. O texto não diz que essa mulher duvida. Eles têm ali um procedimento, mas não de dúvida no sentido. A dúvida vai ficar assim: mas como será isso? De que maneira? Estava muito mais relacionada à questão de Sansão ser um nazireu, e nós vamos explicar isso aqui, do que na questão em si de ela conceber. A preocupação deles está com a questão de Sansão ser um nazireu. Como é que a gente vai proceder? De que maneira a gente vai fazer? Então o texto deixa isso claro. E ele diz: conceberás e terás um filho. Tá bem claro aqui, certo? 3. A obediência dos pais à orientação divina. Versículos 3 e versículo 4. Vamos lá? Versículo 3 e versículo 4. Vamos lá. Agora, tem que botar na tela, né? Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte e nem coma coisa imunda. Ele tá falando com quem? Com a mãe de Sansão. Por quê? Porque dentro dela estaria Sansão. E Sansão era um nazireu. Ele era consagrado a Deus. Um filho consagrado exclusivamente a Deus. E não era um voto de nazireu. Sansão era nazireu para a vida toda. Essa questão de nazireu na vida de Sansão era pela sua vida toda. Tinha gente que fazia um voto de nazireu durante um tempo, se abstinha das coisas, né, que não poderia fazer, mas no caso de Sansão, não, era para a vida toda. Ele não poderia beber bebida forte, ele não poderia cortar os cabelos, ele tinha que obedecer algumas leis cerimoniais que geralmente só quem fazia isso eram os sacerdotes. E Sansão estava dentro disso. Então o anjo vem com instruções. Agora, pois, guarda-te de que beba vinho ou bebida forte, nem coma coisa imunda. Essa mulher recebe uma ordem para que não venha fazer isso. Por quê? Porque senão estaria se contaminando. E estaria comprometendo a condição do seu filho, que era consagrado a Deus. Então, se ela tinha no seu ventre um filho consagrado a Deus, ela não poderia viver de forma que viesse a ser contrária às orientações, porque esse filho era consagrado a Deus.
E ela tinha que ter esse entendimento, que o seu filho era consagrado a Deus. Então ela tinha uma participação dentro de guardar de devidas atitudes por causa da consagração de seu filho, por causa da separação de seu filho. O filho dessa mulher, que não é relatado seu nome, e o pai Manoá, esse filho é uma resposta de Deus para a opressão dos filisteus. O mesmo Deus que entregou o povo na mão dos filisteus é o Deus que agora vai levantar alguém para livrar o seu povo. Ou seja, soberania de Deus. Às vezes a gente pensa assim, Deus, parece que Deus está sentado, tá nem aí. Deus continua no controle de tudo. Ele não vai nos explicar o porquê das coisas. Ele não vai nos detalhar, por isso, mas ele continua no controle do mesmo jeito, da mesma forma, da mesma maneira. E essa mulher recebe isso. Aí o versículo 5. Porque eis que tu conceberás e terá um filho sobre cuja cabeça, agora vem as orientações, não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus. Desde o ventre ele começará, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. E ele fala começará por quê? Porque você vai ver que no livro de Samuel os filisteus ainda existem. Então não era um livramento definitivo, mas ele começaria a ser um instrumento de Deus para livrar o seu povo da mão dos filisteus. Então, esse filho, ele era consagrado a Deus. Ele era um nazireu. E ele precisava cumprir esse papel. E a mãe, ela tinha um papel de preservar essa consagração, porque ele estava no seu ventre. Então ela não poderia comer nada que fosse imundo, impuro, para que não viesse comprometer essa consagração. E o que esses pais fazem? Qual é a atitude desses pais? Esses pais, eu quero que você entenda, eles são obedientes à orientação divina. Eles não vão fazer nada fora daquilo que Deus está estabelecendo. E aqui é um contraste. Porque os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Versículo 1 do capítulo 13 de Juízes. Mas aqui tem gente que serve a Deus com fidelidade. Tem gente temente a Deus. Deus dá a eles um compromisso que eles deveriam realizar, algo que eles deveriam realizar. E por que Deus faz isso? Porque Deus encontra lugar no coração desse pai, desse casal. Você quer que Deus use a sua vida? Você quer ser usado por Deus? Então você precisa ser alguém que Deus encontre lugar para trabalhar. Porque Deus não vai investir na vida de alguém que vai se engrandecer, que vai se achar autossuficiente, que não vai obedecer aquilo que ele está determinando. Esse casal, apesar de ser um casal simples, eles são obedientes a Deus. Eles estão prontos a fazer o que Deus quer. E isso é importante. Deus procura pessoas que querem de fato se entregar a ele, de corpo, alma e espírito. Que estejam prontos a abrir mão das suas vontades para fazer a vontade dele. Aqui está um casal que quer fazer isso. Deus vê isso. Deus sondou o coração. Traz a boa nova, você vai conceber. Ou seja, a vergonha vai ser retirada. Porque uma mulher estéril naquele tempo, ela vivia uma vida de vergonha. Mas agora a vergonha vai ser tirada. E mais, além da vergonha ser tirada, o seu filho vai libertar Israel. Vai começar a libertar Israel dos filisteus. Irmãos, que coisa linda. Que coisa maravilhosa esse Deus. Ao mesmo tempo que Sansão é resposta de Deus para livrar o seu povo, essa resposta de Deus traz alegria a esse casal. E é o que eu sempre digo. Deus não colocou, por exemplo, vou fazer uma comparação aqui. Deus não colocou José no trono do Egito para que José dissesse assim, tá vendo? Deus é comigo. Para que os irmãos de José vissem aquela situação e se sentisse humilhado no sentido de dizer assim, olha, José disse, Deus é comigo e não é com vocês. Não foi por isso. Foi para livrar o seu povo.
José era a resposta de Deus para preservar o seu povo. Era o povo da promessa. Deus estava guardando o seu povo. E levanta José e coloca José. Mas ao colocar José no trono do Egito, José também desfruta. Quando você é um instrumento de Deus, você desfruta da posição que Deus te colocou. Não para se exaltar, não para se engrandecer, não para desfazer das outras pessoas, mas você também pode desfrutar. É o que está acontecendo aqui com Manoá e sua esposa. Eles viviam uma vida de vergonha. Essa mulher se sentia envergonhada por ser estéril. Não tinha nada que ela pudesse fazer. Não havia tratamento que pudesse ser feito naquela época. A ciência nos dias de hoje avançou. Existem casos que, se não tiver tratamento, ela não vai conceber. Mas se tiver tratamento hoje, nos nossos dias, já é possível que ela venha a gerar. Então não havia isso, tinha que ter uma intervenção direta de Deus. E essa intervenção para livrar o povo de Israel trouxe benefício para a casa de Manoá e da sua esposa. Porque a vergonha estava retirada, removida. Essa mulher não precisaria mais andar de cabeça baixa ou cabisbaixa, chorosa, se é o caso. Não sabemos como ela se comportava. Por quê? Porque a bênção chegou. Quando você é um instrumento de Deus, existem coisas que vão trazer benefícios para a sua vida também. Não é só as lutas, não é só as dificuldades, vai ter benefícios. Esses pais vão passar por lutas depois, porque esse filho consagrado a Deus, ele não vai querer dar ouvidos a determinadas coisas que ele deveria. Mas a vergonha de não poder ter uma descendência na vida desse casal acabou, terminou. Acabou esse tempo. Quem sabe Deus está preparando alguma coisa para acabar com o tempo de vergonha também. Não para você sair por aí e dizer que Deus é contigo, mas sim para você poder olhar e dizer: Senhor, seja louvado o teu nome. Eu te louvo, eu te engrandeço. No caso deles, o problema era não ter um filho. Mas pode ser que o seu caso seja outro. É claro que o tema aqui está falando sobre pais zelosos, filhos rebeldes. Mas eu não posso deixar de fazer algumas aplicações importantes. Então, aqui está Sansão, um homem consagrado, separado para Deus. Tinha um propósito de Deus na vida de Sansão. Sansão veio a essa terra, Deus gerou Sansão, permitiu Sansão ser gerado no ventre da sua mãe, porque até então ela era estéril. Então, para ela poder gerar, tinha que acabar essa situação na vida dela para um propósito. Deus tem um propósito na vida desse homem. Vamos lá? A responsabilidade dos pais na criação dos filhos. Então, primeiro nós vimos aqui a obediência e agora a responsabilidade. Versículo 6 e versículo 7. Olha a responsabilidade. E então a mulher entrou e falou a seu marido dizendo: um homem de Deus veio a mim. Ela não disse, tá? Um anjo. Aí ela diz, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus. Parecia um anjo de Deus, mas ela fala que é um homem de, um homem de Deus. Aí ela fala assim, terribilíssima. Aí termina aqui. Vamos colocar isso aqui na área? Tremenda. Só para você saber o que ela quis dizer com aquela palavra mais difícil. A aparência era semelhante a de um anjo de Deus. Tremenda, tá? Vamos botar na NVI. Um homem de Deus veio falar comigo. Era como um anjo de Deus de aparência impressionante. A aparência era impressionante. Porque não era um homem, era um anjo, tá? Na NVT, que eu gosto também. Um homem de Deus apareceu para mim. Era como um anjo de Deus. E sua aparência era assustadora. Então, quando você compara as versões, você tira logo a dúvida, porque essa palavra aqui não é uma palavra muito que nós estamos acostumados. Então, você viu que é algo impressionante, algo assustador, algo tremendo, né? Então ela diz, e não lhe perguntei de onde era e nem ele me disse o seu nome. Então, assim que ela recebe a mensagem do anjo, que ela entende ser um homem de Deus, com a aparência de um anjo, ela procura o seu marido e diz, veio até mim um homem com a aparência de um anjo, o aspecto de um anjo, e eu não lhe perguntei de onde era, porque ele surgiu nesse caso, e nem qual era o seu nome, tá? Então ela fala isso com o seu marido. E aqui é uma coisa boa que eu vejo,
Porque esse casal, eles têm o quê? Eles têm relacionamento. Ela entra e ela fala com o seu marido, ela conversa com o seu marido. Na criação de filhos, os pais têm que ter relacionamento. Tem muito lar aí com problema com filhos porque os pais não têm relacionamento. Eles não conversam sobre as questões. E isso atrapalha na criação dos filhos. Todos os dois têm papéis a realizar. O pai tem seu papel, a mãe tem seu papel. E eles precisam conversar, tem que ter diálogo. Essa mulher vai lá conversar com o seu marido. Versículo de número 7. Vamos lá, versículo de número 7. Porém, disse-me, ela conta o que o anjo disse: eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não beba vinho nem bebida forte, e não coma coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Era um nazireu. Ele era nazireu, desculpe, tá? Ele era nazireu por toda a vida, não era um voto. Era algo para a vida toda. Então não poderia haver quebra, tá? É um nazireado. A palavra correta seria essa. Eu queria falar, então, nazireado. Ele seria pela vida toda. Não era um voto temporário. Tipo, um tempo vai ser o voto de ser nazireu e depois para. Não, era por toda a vida de Sansão. E eu coloco aqui, ó, na NVT, diz assim, ó: mas ele me disse, você ficará grávida e dará à luz a um filho. Não beba vinho e nenhuma bebida forte fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. Seu filho será consagrado a Deus como nazireu, desde o nascimento até a sua morte. Então Deus está dando instruções através desse anjo para essa mulher que tem a ver com a família. Ou seja, com seu marido. Não sabemos por que ele vai diretamente à mulher. De repente, essa mulher se sentia muito afligida. E aí, o Senhor vem falar, o anjo vem falar diretamente com ela. Era uma forma também de trazer alegria ao seu coração. Não sabemos. Mas o que importa é, no ventre da mãe de Sansão, agora vai estar ali, não, naquele ventre da mulher de Manoá, vai estar o quê? Uma criança. Que é resposta de Deus para livrar o seu povo e, ao mesmo tempo, resposta de Deus na vida daquela mulher por ela ser estéril. Deus está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. E ela tem um compromisso. Ela tem um compromisso. Ela não pode se contaminar porque essa criança é separada por Deus. Ela tem um propósito. Deus tem um propósito na vida dessa criança. Seu filho será consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento até o dia da sua morte. Certo? O nascimento e a bênção de Sansão. Versículo de número 24. Agora chegou o momento. Tem todo o texto. Nós não vamos ter tempo aqui para ler, tá? Mas aí quando chega no versículo de número 24 diz o seguinte: depois teve esta mulher um filho e chamou o nome de Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Então, Deus cumpriu aquilo que ele havia falado. Deus prometeu que ela ia gerar e ela gerou. E a criança nasceu. E a criança cresceu e o Senhor abençoou. Ou seja, essa criança está debaixo da bênção de Deus. Porque essa criança é uma promessa. Deus prometeu para livrar o seu povo. Interessante. Pessoas que vêm com um propósito específico de Deus. Deus tem um propósito naquela vida. E ela precisa entender o propósito para cumprir o propósito. Não é porque Deus tem um propósito na vida de alguém que isso vai ser perfeito e o cumprimento vai acontecer do jeitinho que tá o propósito, se essa pessoa não se voltar para Deus. É preciso essa pessoa se voltar. A nossa parte Deus não vai fazer. Às vezes as pessoas dizem, Deus tem um propósito na minha vida. Tá bom, mas o que você tem feito para que esse propósito se torne realidade? Para que Deus cumpra esse propósito. A tua parte você tem que fazer. Então a Bíblia diz ali, depois a parte de Deus foi feita. Era impossível a mãe de Sansão, né, no caso a esposa de Manoá, melhor dizendo, ter um filho. Aí Deus vai lá e permite que ela tenha um filho. Era impossível. Dá as instruções é com eles. Eles têm que seguir o passo a passo. Tanto é que ela chama o seu marido, o marido vai lá,
pede a Deus, Deus vai enviar o anjo de novo, dá as instruções, fala de novo. Então eles têm todo aquilo que eles precisam, a parte deles tem que ser feita. O que está na mão deles, eles têm que fazer. E aí depois vem o cumprimento. Depois teve esta mulher um filho e chamou o seu nome Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Muito bem. Muito bem. Bom, quem sabe você precisa de uma arte digital para o evento aí, o congresso de jovens, de adolescentes, de irmãs, de varões, festividade da igreja, ou você tem um negócio próprio, ou uma empresa, preste atenção nesse anúncio. Que tal uma arte digital? Manhãs Artes Digitais. Criação de artes para congressos, festividades, cultos, chás, eventos em geral, profissionais liberais, empresas e muito mais. Peça já a sua hoje mesmo pelo WhatsApp DDD 21 971764015. Manhãs Artes Digitais. Então você tem oportunidade aí de adquirir uma arte no valor de R$19,90, a partir de R$19,90, e uma arte profissional para o evento aí. Então, entre em contato, tá bom? Vamos lá. 6. A rebeldia de Sansão em relação à escolha de sua esposa. Juízes capítulo 14, versículo 1 e o versículo 2. Vamos lá. Aí agora nós já passamos para o capítulo 14. Vamos ler esse texto. E desceu Sansão a Tímina, e vendo em Tímina uma mulher das filhas dos filisteus. Filha dos filhos dos filisteus. Ou seja, a ordem de Deus era não se ajuntar com aquele povo. Nem com o povo da terra que eles estavam, nem com o povo vizinho. Sansão está indo contra aquilo que Deus estabeleceu. E aí você fala assim, mas como é que pode isso? Sansão era um nazireu, consagrado a Deus, separado por Deus. O Senhor estava na vida de Sansão. E mesmo assim Sansão faz isso? Faz. Por causa das escolhas. Você e eu somos cristãos. O Espírito Santo habita dentro de nós, mas nós podemos fazer escolhas erradas. E aqui está Sansão. Ele sabia que era nazireu. Ele foi criado dentro do caminho do Senhor. Mas agora Sansão está tomando atitudes que são desagradáveis ao Senhor. Sansão está indo contra aquilo que Deus queria para a sua vida. Deus tem um propósito na vida de Sansão. Deus tem um projeto na vida de Sansão. Deus quer realizar algo através de Sansão. Mas Sansão tem algumas coisas na vida dele. Preste atenção. Vamos continuar aqui para você poder compreender. Versículo de número 2. E subiu e declarou a seu pai e sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-a por mulher. Ele quer que seus pais aceitem essa mulher, que não é uma mulher do seu povo, e ele tá ali, indo por um caminho que não é o caminho que deveria ser. Apesar que o texto deixa claro, no versículo de número 4, e esse texto não faz parte aqui, mas eu vou colocar para você, tá? Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Então o escritor, ele explica que esse interesse de Sansão por uma mulher dos filisteus estaria ligado, nesse caso, a uma ocasião para que ele pudesse fazer alguma coisa contra os filisteus. Porém, entendemos que Sansão, ele não deveria se relacionar com uma mulher fora do seu povo. Ele era nazireu. Não poderia se relacionar porque esse povo estava fora da aliança de Deus. Então, quem escreve o livro, ele explica dizendo que aquilo seria uma ocasião,
Mas também, ao mesmo tempo, isso faria com que Sansão estivesse dentro de uma desobediência. Desobediência porque estava se relacionando com alguém que não poderia se relacionar. Vamos lá, continuando. Versículo de número 3. Um filho rebelde que não se deixa convencer pelos pais zelosos. Capítulo 14, versículo 3. Olha o que diz o texto agora pra gente na tela. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos? Nem entre todo o povo, para que tu vá tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? Sabe o que os pais de Sansão estão dizendo? Por que você vai escolher alguém fora do povo de Deus para ser sua esposa? E é aqui que muita gente entra, né? Não se preocupa. É um cristão, já está em Cristo. Não estou falando de caso de gente que vem sem Jesus, aceita Jesus, um deles, outro não aceita Jesus. Não, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do caso de gente que já está na presença de Deus, tem as instruções e vai se relacionar com um não cristão. Ah, mas eu conheço um caso que... Mas isso é um caso. Isso não é uma regra. Isso não é para ser seguido. Mas aí as pessoas pegam um caso isolado e querem tornar uma doutrina, um ensinamento, quando a Bíblia diz que não faça isso. Não entre por esse caminho. E aqui está Sansão, procurando um casamento com alguém que não faz parte do povo. Seria uma ocasião para poder se levantar contra os filisteus? Seria uma oportunidade? Sim. A oportunidade é uma oportunidade. Mas Sansão se relacionar com essa pessoa não estava dentro daquilo que ele deveria fazer. Por quê? Porque ele era um nazireu. E ele pertencia ao povo da aliança. E o próprio Deus havia dito que não era para se relacionar com os povos da vizinhança. E aí o texto continua nos informando o seguinte. Quando os pais perguntaram: e disse Sansão a seu pai: tomai-a esta, porque ela agrada aos meus olhos. Ou seja, ele ouviu os pais? Ele obedeceu? Ele deu ouvido? Aí é onde o escritor, para explicar o porquê ele não ouve, vai dizer que aquilo seria uma ocasião. Seria uma ocasião? Deus estava permitindo? Estava. Mas eu quero perguntar uma coisa. Deus queria aquilo? Era plano de Deus? Se eu disser que era plano de Deus em si, que Deus permitiu uma coisa, agora ser plano, propósito de Deus específico, então a Bíblia vai se contradizer, porque o texto já várias vezes mostrou que Deus não queria que o seu povo se misturasse com outro povo. Que não pegasse, eu mostrei aqui o texto aonde o povo pegou suas filhas e deu pro povo da terra, e pegou seus filhos que se casou com o povo da terra. E não era para fazer isso. E aqui tá Sansão, se casando, querendo se casar com alguém do povo inimigo. Então isso aqui era uma rebeldia. Sansão demonstra várias atitudes que vão contra aquilo que ele deveria fazer. Sansão era orgulhoso. Ele confiava na sua própria força, na sua habilidade. Sansão era impulsivo. Eu quero e acabou. Não tem conversa. Sansão tinha fraqueza por mulheres. Sansão era desobediente a Deus e aos seus pais. Ah, mas ele era adulto, mas os pais estão dando instrução. Você é nazireu, você não pode entrar por esse caminho. Nós não podemos se relacionar com os outros povos que não estão dentro da aliança com o nosso Deus. Sansão, falta sabedoria nele. Sansão brinca com as coisas de Deus. Você vai ver que Sansão, ele usa, brinca fazendo enigmas, contando historinhas. Isso é errado. E aí ele incita o povo, mas aí ele usa a sua força. Ele usa aquilo que Deus deu a ele para defesa pessoal, para se defender de coisas, de problemas que ele arrumou. Como é que você vai usar os dons de Deus para se defender de problemas que você mesmo arrumou? Foi você que arrumou, foi eu que arrumei. E agora eu quero usar o dom de Deus. Era o que ele estava fazendo. Então Sansão era um filho que não ouvia os seus pais, desobediente. Um filho rebelde que não deixa convencer pelos pais zelosos. Esse era Sansão. Então, pais zelosos, filhos rebeldes. Até quando vamos entrar? Aí, o que esses pais podiam fazer? Sansão é adulto. O que você
pode fazer? Você pai, você mãe que está dentro de uma situação dessa? Orar. Mas não se sinta culpado, você está fazendo a sua parte. Ah, pastor, mas um dia eu não fiz, mas agora você está fazendo. Passou. Não carregue uma culpa sobre você o tempo todo. Isso não vai trazer nada de bom para você, pai, para você, mãe. Faça uma nova história a partir de agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos concluir a nossa mensagem? Vamos concluir? O que nós podemos tirar aqui de compreensão? Porque assim, por um lado, entenda, deixa eu aumentar aqui a tela para você. Por um lado, nós vemos Sansão fazendo tudo isso, mas por outro lado, nós vemos os pais de Sansão tendo fé. Nós vemos os pais de Sansão obedecendo. Nós vemos os pais de Sansão tendo preocupação com ele. Nós vemos os pais de Sansão tendo sabedoria. E nós vemos os pais de Sansão tendo amor. É isso que vocês precisam ter. É isso que nós, como pais, precisamos ter. Tudo isso. Isso é importante. Vamos concluir? Aprendemos na exposição bíblica de hoje que ser pais zelosos não é uma tarefa fácil. E não é mesmo. Mas é uma responsabilidade que Deus nos confiou. Diante de filhos, às vezes, que não querem ouvir. Às vezes já está aí na mocidade, está mostrando algumas coisas, não quer ouvir determinadas coisas. Filhos que já são adultos, que nós podemos dar algum tipo de orientação. E nós estamos vendo eles sofrendo. E não temos muito o que fazer, só podemos orar. Nós não podemos obrigar eles a fazer aquilo. Não temos como obrigar. Não tem como. Devemos nos esforçar para criar nossos filhos no caminho do Senhor, obedecendo seus mandamentos e tendo uma comunicação aberta e amorosa com eles. Você está se comunicando, você está falando. Os pais de Sansão perguntaram para eles: não tem mulher entre o nosso povo para você procurar mulher entre os incircuncisos, ou seja, entre aqueles que não têm aliança com o nosso Deus? Que possamos aprender com a história de Sansão e seus pais e buscar sempre a orientação divina em cada passo que dermos na criação dos nossos filhos. É uma mensagem para os pais. Que o Senhor nos abençoe nessa jornada. Por quê? Porque o que os pais fazem quando eles são tementes a Deus e têm filhos rebeldes? Faça a sua parte. Ensine. Mostre. Ore. Viva de uma forma que vocês sejam exemplos. Que nós sejamos exemplos para os nossos filhos, mesmo que eles já sejam adultos, que eles possam olhar em nós um homem de oração, uma mulher de oração, um homem temente a Deus, uma mulher temente a Deus, um homem que lê Bíblia, uma mulher que lê Bíblia, pais que leem a Bíblia, pais que cultuam, porque às vezes a gente quer que os nossos filhos façam coisas que nós mesmos não fazemos. Então nós temos que ser exemplo. Ser luz é ser exemplo. Ser sal é ser exemplo. Nós precisamos ser luz, ser sal, dentro e fora de casa. O que adianta eu sair para pregar, mas não ser exemplo dentro da minha própria casa? O que adianta eu estar aqui ensinando e não ser exemplo dentro da minha própria casa? Então eu preciso ser exemplo. O que adianta eu estar trazendo uma palavra para poder trazer solução para o problema de pais que estão com problema com os filhos e eu não fazer a mesma coisa na minha própria vida? Quem é professor de escola dominical, quem prega, quem ensina, quem dá aula, precisa ter isso em mente. Você está instruindo outras pessoas. E você? E eu? Qual é o meu comportamento? Qual é o teu comportamento? Até que ponto você está disposto, mesmo seus filhos sendo adultos, a orientá-los na presença? Ah, eu já tentei, mas toda vez que eu vou falar, eles não querem ouvir. Mas se você está tendo uma oportunidade e se eles estão te dando essa oportunidade, fale. Faça a sua parte. Agora, o que você não pode fazer é impor. Impor não. Mas se você vê uma oportunidade, se um filho vem te pedir um conselho, mesmo sendo adulto, vem te pedir uma orientação, mostre para ele o que ele deve fazer, o que ela deve. Ah, mas não adianta, eu falo o que ele deve fazer, ele sai daqui, faz tudo ao contrário. Meu irmão, minha irmã, deixa eu falar uma coisa para vocês. A nossa parte nós devemos fazer. Só que nós precisamos entender o seguinte: a fé vem por ouvir e o ouvir a palavra de Deus. A nossa parte é falar da palavra. Agora, quem vai convencer não somos nós. Mas não é porque você
falou uma vez, falou uma outra vez, teve uma outra oportunidade. Não é importunar. Mas se você tem oportunidade, e eu tô falando aqui, nesse caso, eu tô falando de filhos adultos. Porque se você tem filhos adolescentes e jovens, está sob o domínio, então você tem ali um poder maior. Mas quando eles já são adultos, quando eles são independentes, quando eles já não estão mais debaixo do seu domínio, você vai falar de acordo com as oportunidades. Se eles não fazem, você está fazendo a sua parte. Pastor, mas isso me traz frustração. Por que Deus até agora não resolveu esse problema? Irmãos, tudo tem seu tempo. Há casos de pessoas que já até partiram, Deus tinha promessa de fazer uma obra na vida do filho, da filha, e hoje eles estão servindo a Deus. O pai e a mãe não viu, mas se cumpriu. Deus cumpre, Deus faz. Então não desanima não. Que Deus nos abençoe nessa jornada, tá bom? Vamos espiar o que iremos assistir no próximo programa? Entendes tu que lês o relacionamento entre nora e sogra? É a Ruth e a Noemi. Ruth 1, versículos de 1 a 5, versículo 8, 12 ao 14. Já vai estudando antecipadamente esse texto. Ruth, capítulo 1, versículo 1 a 5, versículo 8, versículo 12 a 14. Para que quando você vier aqui para o Entendes tu que lês assistir, você já esteja aí tendo um entendimento dessa palavra, tá? E não se esqueça, palestra Investimento para um Casamento Saudável. Estamos trazendo uma sequência de mensagens sobre relacionamentos em família, então casamento está dentro disso. Tá? Na parte 1, compromisso do casal. Na parte 2, o papel da esposa. Na parte 3, o papel do marido. Na parte 4, a vida sexual do casal. E eu sempre gosto de dizer que aqui não tem nenhuma fala que vai te deixar constrangido. Muito pelo contrário, tem muitos ensinamentos que você precisa saber, até na área que às vezes está tendo algum tipo de enfermidade que precisa ser tratado para ter uma vida saudável na vida sexual. Tá? Parte 5, comunicação do casal. Conversa. Esposa de Manoá vai lá conversar com ele. Olha, aconteceu isso. E parte 6, a colheita do casal. Assista essa palestra com 6 partes, 6 vídeos, tá? Pastor, não preciso. Então, mande para alguém que precisa. Compartilha lá no seu grupo do WhatsApp. O link está na descrição. E vai ficar também na tela final agora para você. Não deixe de assistir ou compartilhar. Bom, recomendações de curso, eu estou sempre deixando algumas recomendações de cursos aqui para vocês. Cursos aí da Faculdade Vitória em Cristo, no qual eu fui aluno e eu posso falar deles porque eu conheço o curso. E aí nós temos vários cursos, ó, curso de seminário teológico. É um curso, é um seminário para você fazer, nesse caso. Basta você clicar nesse botãozinho azul para poder conferir. Você pode se inscrever no módulo grátis. Você se inscreve no módulo grátis. E aí, se você gostar, depois você se torna aluno, nesse caso, aluno, tá? Como estudar a Bíblia, teologia bíblica, teologia sistemática, que vai tratando das doutrinas, tá? Tem aí o Pentateuco, 5 livros de Moisés, livros poéticos e sapienciais, livros poéticos como Jó, Salmos, Provérbios e por aí vai. Livros proféticos, profetas. Temos bibliologia, história da Bíblia, história bíblica de Israel, temos Gênesis, Apocalipse, você que gosta, você que quer aprender um pouco mais sobre escatologia, tá aí. Curso Interligados é para quem trabalha com crianças, não só quem é professora de criança, mas quem trabalha com crianças. Mulheres na liderança, a mulher como líder, nesse caso aqui, ó, mulher na liderança como serva do Senhor, como esposa, como mãe, aconselhamento familiar, formação de conselheiro, tá tudo dentro da área de família, psicologia eclesiástica, terapia das emoções, pessoas com síndromes aí, com depressão, com ansiedade, tá? Antropologia bíblica, vários cursos. Basta apenas que você, se você quiser adquirir, ou primeiro se matricular no módulo grátis, fique à vontade, tá? É importante aí. Bom, e não esqueça, participe do projeto Mais 3 inscritos no canal. Divulgue. Divulgue o canal para que outras pessoas possam saber e possam aprender. Já que está sendo bênção na sua vida, seja bênção na vida de outras pessoas também. No grupo do WhatsApp, lá no seu status do WhatsApp, você pode colocar. Quando você acessa o canal,
Coloca lá na barra de pesquisa, Pastor Mário Luna Oficial. Aí você vai ver lá que vai aparecer lá a minha foto com a minha esposa. Você vai clicar e vai cair na página principal. Que às vezes você tá acostumado a ir já direto no vídeo. Vai cair na minha página principal. Lá em cima tem 3 botões, tem 3 pontinhos. Você vai clicar e vai botar compartilhar. Aí vai aparecer o WhatsApp, por exemplo. Você pode compartilhar para as pessoas no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, por exemplo, tá bom? Vamos orar, eu quero agradecer você que ficou até aqui, tá? E saia daqui pensando da seguinte maneira. Pais zelosos, filhos rebeldes, faça a sua parte. Ore pelos seus filhos, peça a Deus, oriente os seus filhos. Deus tem um propósito. Deus tinha um propósito na vida de Sansão. É verdade que a vida de Sansão no final termina assim de uma forma trágica, mas ele cumpriu aquilo no qual Deus levantou Sansão para fazer. Ele morre, mas os filisteus perdem o domínio por causa daquela situação. Ainda no momento doloroso, mas o propósito de Deus foi cumprido. Então Deus não perde o controle de nada. Pense bem nisso. Aqui a ideia não era falar muito sobre o final de Sansão, mas eu estou finalizando aqui falando isso para você entender. O propósito se cumpriu, com várias perdas, com vários problemas, mas o propósito de Deus se cumpriu. Ninguém pode frustrar os planos de Deus, mas eu posso atrapalhar as coisas acontecerem e posso trazer dores desnecessárias para a minha vida quando eu não sigo o caminho do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Senhor, eu quero apresentar nas tuas mãos a vida de cada pai e de cada mãe nesse momento. Nos ensina a ser pais zelosos, Senhor. Eu quero apresentar também nas tuas mãos a vida daqueles filhos que têm sido rebeldes, que têm se negado a obedecer a tua palavra. Não só filhos de pai e mãe, nós como teus filhos também, que muitas vezes somos rebeldes. Nos ensina os teus caminhos, Senhor. Ensina os caminhos do Senhor para aqueles que estão andando na rebeldia, Senhor. Que eles possam se voltar para ti. Que eles possam te obedecer. Conforta o coração desse pai e dessa mãe que está aflita. Senhor querido, que criaram esse filho ou essa filha com tanto carinho, com tanto amor, com tanta dedicação. E agora esses filhos estão andando por caminhos tortuosos. Eu quero te pedir salvação para esses filhos. Esse filho que está na vida, Senhor, das drogas. Esse filho que está aí, Senhor querido, vivendo numa situação caótica, envolvido com venda de drogas também. Esse filho, Senhor, que está aí, Senhor, na prostituição. Meu Deus, tem misericórdia do coração desse pai, dessa mãe. Tem misericórdia da vida dessa pessoa que está entregue, Senhor, à prostituição. Ó Deus querido, Deus amado, vidas que estão aí, Senhor, no alcoolismo, vivendo, Senhor querido, escravo da bebida. Quantas pessoas, Senhor, quantos pais, quantas mães têm derramado lágrimas, Senhor. Quantas pessoas têm até dito o seguinte: como é que pode ele ser um presbítero e o filho dele está na vida do tráfico, está na vida das drogas, está no alcoolismo? Como pode ela ser uma mulher da mesa de oração e a filha dela, o filho dele está dessa forma? Ó Deus, nós não podemos controlar a vida dos nossos filhos, mas o Senhor pode salvá-los, o Senhor pode trazê-los de volta, o Senhor pode resgatar, o Senhor pode restaurar, Senhor. Eu entrego essa causa nas tuas mãos nesse momento. Eu te peço, Senhor, que vidas possam contar a vitória, a bênção, Senhor. Eu te entrego as nossas vidas em tuas mãos e a vida dos nossos filhos, em nome de Jesus. Alguém pode pensar, né? Como é que pode você ser um obreiro, uma obreira, e tá com um filho lá na vida do tráfico, na vida das drogas, na vida da prostituição, na vida do alcoolismo? Irmãos, nós não temos como assumir as responsabilidades, né, no sentido de controlar os nossos filhos. Mas nós podemos ser exemplo, podemos orar, confiar em Deus, que Deus vai fazer algo e vai transformar. Essa é a nossa parte. E que os filhos possam se voltar para o Senhor, para que eles sejam livres de consequências dolorosas quando isso não seria necessário. Bom, eu termino esse programa. Na próxima tela eu vou deixar para vocês aí vídeos que eu estou recomendando, entre eles a palestra Investimento para um Casamento Saudável. Eu termino, receba nesse momento a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos dizemos amém.